Olá, são 7h07, nós estamos ao vivo no Manhã no Ar e hoje a gente dá início à série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado do Amazonas. Simultaneamente, essa entrevista será transmitida pelo portal A Crítica, pelo aplicativo A Crítica Play e também pela rádio A Crítica, e nós teremos a participação dos jornalistas da Rede Caldeirado de Comunicação. Essa entrevista, a ordem das entrevistas foi definida através de sorteio e, de acordo com esse sorteio, o primeiro candidato que nós recebemos aqui no estúdio do Manhã no Ar é o Wilker Barreto, do PHS. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Adriane. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes e telespectadores do Manhã no Ar. O Wilker Barreto foi eleito vereador por 3 mandatos consecutivos, sendo a primeira vez em 2008. Atualmente o presidente da Câmara Municipal de Manaus no biênio 2017-2018. Ele é do Partido Humanista da Solidariedade, economista e especialista em políticas públicas e engenharia de negócios. Candidato, vou lhe apresentar os jornalistas da rede que estão aqui para participar da nossa entrevista. Nós estamos com a Aruana Brianese, que é diretora de conteúdo dos jornais A Crítica em Manaus hoje. Bom dia, Aruana. Bom dia, candidato. Bom dia, Adriane. Nós estamos recebendo também o Joubert Lima, que é editor executivo do jornal A Crítica. Bom dia, Joubert. Bom dia, Adriane. Bom dia, candidato. Bom dia, bom dia. Temos a Micaele Cervalho, que é jornalista e apresentadora do A Crítica Notícia, o nosso jornal da rádio A Crítica. Bom dia, Micaele. Dato. Bom dia. E também o Dante Graça, que é editor executivo do portal A Crítica. Seja bem-vindo. Bom dia, Adriane. Bom dia, candidato. Bom dia a todos. A gente vai começar a nossa entrevista agora. Ela terá duração de 40 minutos aqui na tela da TV A Crítica e a partir desse momento a gente começa a contar o nosso tempo. Candidato, eu vou começar lhe perguntando sobre a sua candidatura. É a primeira vez que o senhor se lança candidato a um cargo executivo e o maior do estado, né, que é o governo do Amazonas. Essa sua candidatura, de fato, o senhor acredita que há uma possibilidade real de uma eleição ou é uma projeção política para outras eleições? Primeiramente, me permita a formalidade, daqui eu vou para a Câmara Municipal de Manaus, cumprir o ofício, né, do presidente, mas eu tenho o seguinte, eu acabei de chegar de 2 importantes cidades do estado do Amazonas, que é Coari e Tefé. E o mesmo sentimento que eu encontrei nessas 2 cidades, eu encontro hoje em Manaus. Eu encontro hoje o povo do Amazonas clamando mudanças, certo? Você não pode se furtar, você é um político, de colocar o seu nome à disposição, e eu sempre defendo o novo com capacidade gerencial, não é o novo pelo novo, certo? Eu jamais me colocaria numa função tão importante, disputar um pleito tão importante, se eu não tivesse capacidade de poder contribuir com o nosso estado. Os números são preocupantes. Se você pegar aí, desde o início da campanha, um único candidato que trabalha com números sou eu, certo? Porque como é que eu vou administrar um estado em 14 meses, com as finanças deteriorando, certo? É triste dizer que eu vou falar aqui, o interior está abandonado, não existe cadeia produtiva, certo? Eu andei na principal feira de Coari, que já foi um dia a terra da banana. Eu perguntei de cada feirante produtor, em 25 anos nunca receberam 1 centavo do poder público. Eu falei, já encontrei as respostas, porque hoje Roraima fornece a banana de Manaus e do interior do Amazonas. Se você for lá em Lindóia, lá em Taquatiara, está chegando a banana de Roraima. Então, como é que eu posso me acovardar de não lançar uma candidatura, certo? Tecnicamente me sinto preparado, curricularmente ninguém tem meu currículo. Se fosse na prova de título já seria o governador. É o mesmo critério que usa o mercado privado. Além da sua competência que o senhor está citando agora e de experiência, de se sentir preparado tecnicamente, o senhor acredita que há chances reais de ter voto suficiente para isso? Nós temos ainda pouco mais de 15 dias de campanha e 60% do eleitorado não escolheu o seu governador, certo? Vamos pegar o exemplo da França aí, o Alexandre Calil lá no Belo Horizonte, ou seja, o próprio Dória começou com 3%, certo? E hoje é o prefeito de São Paulo, certo? Eu acredito muito. Eu vou ter oportunidade de espaços como esse aqui, de expor para o povo do Amazonas que a matriz que governa o Amazonas dos últimos 25 anos não deu certo. É triste, eu estava isolado. Coari é o quarta maior cidade, Tefé é a 5ª. Não tem internet lá, né? Você deixa hoje. Isso é política de Estado. O governo precisa chamar para si esse compromisso, certo? Então o que acontece hoje? Hoje eu estava isolado na 4ª e na 5ª maior cidade do Amazonas, certo? Eu estava isolado do mundo, porque lá não tem internet, certo? Estou citando apenas uns exemplos. No hospital de Tefé não tem paracetamol, no de Coari não tem acesso, certo? Essa é a realidade hoje do nosso estado.
Se o povo do Amazonas acha que esse modelo que governa o Amazonas é o melhor, eu me curvo à democracia. Vamos iniciar nossa rodada de perguntas com a Aruana Brianese, representando o Manaus hoje. Bom dia. Candidato, para ficar aí no tema currículo, eu queria fazer uma observação em relação ao seu currículo. O senhor é mestre em meio ambiente e o senhor defende a BR-319, que está emperrada justamente por questões ambientais. O senhor não acha que o incremento de movimentação na rodovia ameaça a floresta amazônica? Eu acredito que não. Tem uma 174 como exemplo. Não houve nenhuma devastação, não houve nenhuma ocupação desordenada, ou seja, nós temos leis para isso. Não permitir que o Amazonas tenha a diminuição do seu custo de vida, certo? Que é a 319, eu sou um defensor, certo? Que hoje nós temos os maiores custos de vida do país. A 319 é mais uma opção, certo? Que o Amazonas tem, certo? De se ligar com o resto do país. Obviamente que nós temos leis, certo? E autoridades competentes, certo? Para coibir. Eu defendo o desenvolvimento sustentável. Nós temos tecnologia para isso, certo? Nós temos uma UEA e uma UFAM que precisam pensar o Amazonas para os próximos 30 anos. Então, eu creio muito que a 319 não pode ser usada sobre a questão ambiental de não permitir que o povo do Amazonas tenha mais um modal de transporte para diminuir o seu custo de vida. É uma rodovia federal, você acha que como governador dá para, de repente, incentivar, ajudar para que ela saia dessa situação, já que são tantos anos aí aguardando uma definição? Eu sou muito franco. Eu, como governador de 14 meses, não posso prometer 319, mas eu posso trazer ela para a pauta de governo. Nós temos uma agenda. Pior que eu vou em Brasília, já eleito governador, vou falar com o governo que está se arrastando também. Então é muito difícil, certo? Nesse curtíssimo espaço de tempo, certo? Conseguir fazer alguma coisa concreta, mas a gente pode puxar a agenda e eu acredito que isso é papel do governador, sim. Antes da gente conversar com o Joubert e o Dante, eu vou começar com as damas. Agora eu vou lá à Rádio A Crítica com a Micaele Cevalho. Micaele, fica à vontade. Candidato, o senhor falou em melhorar a saúde no seu plano de governo. Eu gostaria de saber de que forma o senhor pretende fazer isso, já que a gente sabe que nos últimos meses o governo federal e muitas verbas que o Estado teria direito, isso acontece em todos os estados, foram cortadas ou reduzidas. De onde o senhor espera conseguir esse recurso para melhorar a situação da saúde? Boa pergunta. Primeiramente, proposta para a saúde, Adriano. Botar para funcionar o que tem. Como é que eu posso prometer um novo João Lúcio se o que está aí não está funcionando? Como é que eu posso prometer uma nova UPA para Tabatinga se a que está lá entrega uma pílula de dipirona para um paciente? Ou seja, o papel que eu tenho como governador é botar uma estrutura já existente em funcionamento. Agora, da onde que eu vou encontrar o recurso? Desde o início da campanha, até mesmo da pré-campanha, o único candidato que vem falando em realinhamento de contratos sou eu. Os 100 maiores fornecedores do estado do Amazonas consomem do orçamento, Adriano, mais de 3 bilhões de reais. Se eu realinhar 10% dos 100 maiores fornecedores, eu encontro 300 milhões de capacidade de investimento. Eu gosto de citar até para exemplificar como gastam mal o dinheiro do contribuinte. É um absurdo se gastar 425 milhões com o sistema prisional do Amazonas. A Humanizária leva isso todo ano do contribuinte amazonense. 425 milhões de reais. E se eu realinhar esse contrato, eu resolvo a problemática da saúde só com um contrato, que não me entra na minha cabeça como se gasta mais com preso do que com o professor. Só Anísio Jobim, só o presídio Anísio Jobim, custa 215 milhões de reais por ano. Eu só com um contrato, eu resolvo a problemática da saúde, botando para funcionar um 28 de agosto, que hoje é um hospital de guerra. Aqueles valorosos profissionais hoje têm que escolher quem vive e quem morre. As terceirizadas pagam um salário de fome para o técnico de enfermagem, para o enfermeiro, mas tem contratos milionários. Vamos rever contrato por contrato. Falo isso
porque fiz na Câmara Municipal de Manaus. Meu primeiro ato, nos primeiros 30 dias de presidente da Câmara em 2015, eu realinhei todos os contratos e outros cancelei. Foi com esse dinheiro que consegui repassar para a Prefeitura a reforma da mini Vila Olímpica de Santo Antônio. Capacidade gerencial e exemplos nós temos. Quando você diminui o tamanho da máquina, sobra dinheiro para investimento. Candidato, só uma pequena interrupção. É que o senhor falou aí dos contratos com terceirizadas e tudo mais. A gente sabe que a saúde hoje do Estado ela é um grande apanhado assim, de terceirizadas de vários serviços, de cada especialidade técnica, médica, é de anestésio, é de cirurgião. Perfeito. Uma infinidade disso, e isso gera tudo isso que o senhor falou, os calotes e tudo mais, pessoas sem receber. Não daria mais segurança tanto para a população que precisa dos serviços, quanto para os próprios funcionários, começar a cortar terceirizadas e proporcionar concursos públicos para essas pessoas? Dá para fazer isso? É possível? Não tenha dúvida disso. Primeiramente, quero saber se os contratos estão sendo executados na sua integridade. Só é caro um contrato quando ele é superfaturado e quando ele não é prestado. Eu não posso lhe afirmar com certeza que os serviços não estão sendo prestados. O que me levanta a suspeita é que os valores são milionários e nós temos hoje uma saúde em estado de emergência. Isso me preocupa. Obviamente que o processo é um processo gradativo. É importante lembrar que a terceirizada é mais cara que o concursado. Obviamente que eu não posso, de uma hora para outra, mudar uma matriz. Mas uma coisa é certa, com esse preço não trabalha comigo. Com esse preço, o governo do Estado do Amazonas não paga. Dentro do seu plano de governo tem um plano de 100 dias, né, que seriam as principais mudanças nos primeiros 100 dias de governo. Um deles, a principal proposta desses 100 dias é reduzir em 25%. Em até 25%. Em até 25% os contratos. A gente tem um governo interino hoje, que é o de Davi Almeida, que entrou no governo dizendo que já fez alguns cortes no que era possível fazer. E eu acho que ainda é possível cortar ainda mais na carne e conseguir ter mais sobra, né, para investir? Lógico, não tenho dúvida disso. Sabe quantos contratos tem o Estado? Mais de 5.000 contratos. Eu estou falando que os 100 levam 3 bilhões, os 100 maiores. Outra coisa, eu não posso permitir que um Estado que está com queda de receita, devedores como Amazonas Energia e Petrobras não recolham suas dívidas para com o Estado. Se não está com capacidade de pagamento, vamos fazer permuta. O governo do Estado do Amazonas paga a luz todo mês. A Amazonas Energia deve 300 milhões de reais para o governo do Estado do Amazonas. Mas quando é para cortar a luz do seu Raimundo, ela não pensa duas vezes. Da Dona Maria, ela vai lá e corta. Certo? Então, vamos botar a nossa Procuradoria-Geral do Estado para trabalhar com muita força para que esses recursos voltem para o bolso do contribuinte. Eu não tenho dúvida, hoje o problema do Amazonas é dois, Adriane: corrupção e má gestão. É fato. Quem trabalha com a linha de realinhamentos do contrato é só pegar, desde a pré-campanha. O último debate, quem trouxe números, de fato, fui eu. Poucos candidatos sabem que já se empenhou 8 bilhões de reais do orçamento deste ano, nós estamos no meio do ano. Já empenhou, já se comprometeu. Eu não entendo, certo? E essa lógica, se Deus permitir o povo do Amazonas, eu vou acabar. Como que o maior comprador, que é o governo do Estado do Amazonas, consegue ser visto na praça como o maior caloteiro e quando vai comprar, compra mais caro? Eu não entendo essa lógica. A gente continua a nossa rodada de entrevistas, vamos com o Gilbert Lima, lá no jornal A Crítica. Candidato, eu gostaria de saber que projeto o senhor teria voltado especificamente para as mulheres, sobretudo depois da confusão que aconteceu entre o senhor e a vereadora Joana Dark. O senhor pediu um pouco de desculpas, ela acredito que aceitou um pouco suas desculpas também. Mas enfim, na sua gestão haverá projetos voltados para as mulheres? Olha, principalmente o combate à violência contra a mulher. Hoje, o Estado do Amazonas hoje não tem política pública de segurança, certo? E nessa história aí está vulnerável o homem e a mulher, mas a mulher, obviamente, certo? Eu até falo às vezes para minha esposa, e até um conselho: não marque o seu carro com adesivos, alguma coisa que diga que é uma mulher que está dirigindo, porque o assaltante já sabe, certo? O que nós temos que falar, e a questão aqui é até oportuno, eu presido um parlamento,
Lá são vereadores, lá é impessoal, lá existem regras, certo? Você não pode deixar uma casa legislativa solta, certo? O que ficou brincando naquele episódio lá é que se tinha um objetivo mais eleitoreiro, certo? Mais eleitoreiro, porque ninguém se sente acuado falando, você candidato a deputado estadual, filma que se comove. Eu entendo que serviu de exemplo para todos naquele parlamento. O que está acima de tudo é a política com P maiúsculo. Agora, eu quero poder voltar à questão das mulheres e geração de emprego. A mulher amazonense, ela é trabalhadora. Nós temos hoje um estado que não usa um centavo para o desenvolvimento. Se vai no interior do estado do Amazonas hoje, nós não temos nada. Falei com muitas mulheres agricultoras, batalhadoras. Se você for hoje na feira de Coari, boa parte que estão lá vendendo são agricultoras, mulheres estão lá na lida, mas não tem um centavo de apoio. Nós temos que ter um governo voltado para a economia. Parar de termos uma FEAM financiando empresas no Rio de Janeiro e não dando um centavo para a economia local, certo? A política de emprego e renda, a grande locomotiva, quem é o Estado. Só que o Estado hoje é uma grande máquina diesel vazando óleo por todos os lados. Candidato, nesse episódio da vereadora Jonadar, que foi citado agora há pouco, o senhor na época explicou que estava seguindo as regras, o regimento, agora voltou a dar essa explicação. Para governar, existe uma série de regras que também acabam impossibilitando ou dificultando a governabilidade. Como o senhor pretende lidar com essas regras todas diante de uma possível eleição? É a mesma forma que eu administro um orçamento de 126 milhões de reais. Eu tenho as mesmas regras que servem para o governador, servem para o presidente da Câmara e servem para um secretário. A lei está aí, a 8.666, o que pode ser feito e o que não pode ser feito em relação ao gasto do dinheiro público. Agora, eu tenho alguns números que são favoráveis. Eu estou no meu 3º ano como presidente e já tenho minhas contas de 2015 aprovadas pelo Tribunal de Contas. Certo? Eu conheço bem a parte dos números. Não dá para sentar na cadeira de governador para aprender a ler um orçamento, para saber que tem que conversar com a Assembleia, tem que se dar bem com a Assembleia. De orçamento, quando assumiu o governo do Estado do Amazonas, se assim for permitido, o governador que assume no dia 15 de outubro, ele tem 75 dias para preparar o orçamento. E esse orçamento já vai estar dentro da Assembleia Legislativa. Ou seja, findando esse prazo, é o tempo que nós temos para fazer o enxugamento da máquina. É um tiro curto, é 14 meses. Não dá. Eu fico pensando, estou vendo muitas propostas. Só que tem gente que não está olhando que propostas precisam de dinheiro. Estou vendo muitos candidatos propondo projetos para 2 governos. Por isso que a nossa proposta é muito simples, minha da Jaqueline, botar para funcionar o que tem. Vamos agora com Dante Graça lá no portal A Crítica. Fica à vontade, Dante. Candidato, o senhor falou mais cedo aí citou o Dória, né, como um exemplo, aí, um modelo. Mas o Dória foi eleito prefeito com o forte apoio do governador Geraldo Alckmin lá em São Paulo. E aqui o senhor não teve apoio de seu principal aliado, talvez o prefeito Arthur Neto, que ele falou que não era momento de fazer apostas. Quando o seu aliado fala isso, como o senhor se sente enquanto político, enquanto pessoa, se sente desprestigiado de alguma maneira? E dá para conseguir alcançar, por exemplo, o que o Dória vem alcançando em São Paulo, sem esse apoio declarado, pelo menos? A minha candidatura é o maior exemplo que eu sou um político que tem uma personalidade. Respeito, tenho uma grande relação com o Arthur Vigílio, prefeito da cidade de Manaus, acredito que podemos fazer uma grande parceria, imagina. E o governador do estado do Amazonas vão acabar com aquela brincadeira, que para mim é uma brincadeira de que o governador não fala com o prefeito. Como se o dinheiro fosse pessoal, não é, ele é impessoal, ele é público. O mesmo exemplo serve para prefeitos do interior, certo? Quem não comer do meu pirão, prova do meu cinturão. Essa é a forma de governar o Amazonas dos últimos 25 anos, certo? Eu tenho um ótimo relacionamento com o Arthur Vigílio. Vamos fazer uma grande parceria, só que eu tenho personalidade, eu não ajoelho no milho. Mas como ficou o sentimento nesse momento? Não, ótimo, eu entendo. Sem mágoa nenhuma? Nenhuma, pelo contrário, eu sou um político jovem. É porque, diante dessa situação, hoje o senhor é o vice-prefeito da cidade, porque não temos um vice-prefeito, então o presidente da Câmara acaba assumindo vota vice. nesse atual cenário. Mas na gestão anterior, o senhor foi escolhido vice-prefeito da cidade quando Issa deixou esse cargo. E aí foi também eleito
pela segunda vez presidente da Câmara, com o apoio do prefeito Arthur Vigílio Neto. E aí, quando o senhor se lança candidato ao governo do Estado, não conta com esse mesmo apoio. Por isso que o Dante faz a pergunta que eu reitero, de criar algum tipo de desconforto. Pelo contrário, mostra o relacionamento maduro que eu tenho com o prefeito Arthur Vigílio. Ele me respeita, eu respeito ele, certo? Eu me permita discordar. Todo respeito à biografia do Amazonino. Mas o Pelé parou, o Zico parou, o Zidane parou. Todo mundo tem que parar na política, certo? 14 meses, ninguém vai correr uma maratona. Mas dizer que não é cansativo governar o estado do Amazonas é brincadeira. É cansativo, é trabalhoso, não é só o desgaste físico, também tem o psicológico, tem o mental. Então hoje, a minha relação com o Arthur Vigílio é ótima. Só que eu tenho personalidade. Certo. A Aruana fez pergunta? Não, eu só queria entender se existia alguma expectativa, ou quando o senhor planejou a sua candidatura, o senhor já imaginou... Dificuldades, lógico. Não, mas no apoio do Arthur. O apoio do Arthur, o senhor alguma vez imaginou que teria? É um processo de construção, tinha outros fatores, tinha a possibilidade da candidatura do Davi, que não teve, ou seja, a minha candidatura foi construída, obviamente, num processo de maturidade nossa do PHS. Eu presido um partido no Amazonas. Eu vejo uma política que eu não concordo. Eu sou candidato a governo por não concordar, certo? Com práticas que eu vejo na capital e no interior, certo? Por isso que eu me lanço candidato a governo. Mesmo não tendo, mas no segundo turno vamos ter. No segundo turno vamos ter apoio de muita gente. A grande questão que eu vejo é que os caciques, tanto na capital como no interior, fazem seus acordos com a liderança, só esquece de combinar com você, que é o povo. O meu acordo, eu quero combinar com o povo do Amazonas. Eu estou muito leve, estou muito à vontade, sem amarras com ninguém no que diz respeito à minha candidatura. O senhor não quis fazer uma composição com um desses caciques ou não houve o convite? O senhor responde daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. A gente faz o intervalo, mas volta daqui a pouco com a continuidade da nossa entrevista com o Wilker Barreto, do PHS, um dos candidatos ao governo do Amazonas para as eleições suplementares. É um instante só.